Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais um encontro da disciplina de Direito Constitucional. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a classificação das constituições. Escolhi esse tema porque ele é bem explorado pela OAB e também por concursos públicos e ele é uma continuação do assunto que nós estávamos já tratando no encontro anterior. Então, para que nós possamos dar uma boa continuidade, eu trouxe o assunto então da classificação das constituições. Um ponto que eu preciso chamar a atenção é em relação a uma certa divergência doutrinária que existe, e por isso talvez vocês encontrem, a depender da doutrina que você está utilizando, alguma divergência em relação à classificação. Mas essa divergência normalmente se limita à quantidade de classificações. Existem alguns doutrinadores que trazem uma classificação maior, outros uma classificação menor. Eu tentei trazer uma classificação mais abrangente dentro dos padrões da disciplina para que a gente pudesse ter uma visão mais ampla do assunto. A primeira classificação que nós vamos ver aqui, ela já está relacionada ao que nós discutimos no encontro anterior, que é quanto à origem das constituições, em que elas podem ser promulgadas, outorgadas, cesaristas ou pactuadas. Promulgada é aquela Constituição que conta com a participação popular. Então, ela decorreu de uma ampla participação popular, pode ser diretamente ou indiretamente na eleição de um corpo constituinte, então, dos seus representantes na elaboração desse texto constitucional. Normalmente, esse é o modelo. E a Constituição promulgada, ela também é chamada de Constituição Cidadã, Democrática, Popular. É o caso da nossa Constituição de 1988. É também denominada ali cidadã, democrática, já que ela foi elaborada com uma ampla participação popular. As constituições outorgadas são aquelas que são elaboradas unilateralmente por um poder e esse poder impõe a Constituição sem participação popular. Então, a distinção ela é bem clara no sentido da participação popular. Promulgada conta com a participação popular e as constituições outorgadas não têm participação popular. Normalmente decorre de governos ditatoriais. Além disso, existe uma classificação em constituições cesaristas e pactuadas. O Brasil não teve nenhuma cesarista e nem pactuada, mas eu vou apontar aqui o conceito para vocês. Constituição cesarista é aquela que é elaborada unilateralmente pelo poder, pelo governo, mas ela passa por um processo de ratificação popular através de um referendo. Então, é feito um referendo para ouvir aí, para que se tenha uma certa participação popular. Ela não é nem promulgada nem outorgada, então ela não é nem democrática, não foi elaborada pelos representantes do povo, diretamente, nem indiretamente, e ela também não é imposta unilateralmente, como acontece com as outorgadas. Ela é elaborada pelo poder, mas ela tem uma participação popular limitada dentro desse referendo que é elaborado para a ratificação dessa Constituição. A Constituição pactuada é aquela que é elaborada através da união de diversos grupos sociais, normalmente os dois poderes mais fortes. Um exemplo que nós temos é a Carta Magna de 1215 da Inglaterra, que foi elaborada através de um acordo entre o rei e a nobreza. O Brasil também não tem nenhum exemplo de Constituição pactuada. Lembrar um pouquinho daquilo que nós falamos no encontro anterior, o Brasil tem mais constituições promulgadas do que outorgadas. Mas, para você lembrar, você pode memorizar aquelas que foram outorgadas e assim todas as demais você lembra que foram promulgadas. Quais foram as constituições brasileiras outorgadas? A Constituição de 1824, a Constituição de 1937 e a Constituição de 1967. Essas foram as 3 constituições brasileiras que foram outorgadas, pois elas não decorreram de uma participação popular. Outra classificação revela-se quanto ao conteúdo das constituições. E aqui é importante dividir, distribuir o conteúdo da Constituição em normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Normas materialmente constitucionais são aquelas normas que tratam de conteúdos essencialmente constitucionais, então eles estão na essência de uma Constituição, como, por exemplo, os direitos e as garantias fundamentais, a organização do Estado, a organização dos poderes, são conteúdos
que revelam a essência da Constituição. Então, são conhecidos como conteúdos materialmente constitucionais. Eles são matérias constitucionais, precisam estar presentes numa Constituição. Já os conteúdos formalmente constitucionais são aqueles que estão incluídos numa Constituição. Podem não ser conteúdos materialmente constitucionais, pois não estão na essência dessa Constituição, então não falam sobre a organização do Estado, sobre os direitos fundamentais, sobre as limitações ao agir do Estado, mas foram incluídas no texto constitucional. Então, o Brasil tem vários conteúdos formalmente constitucionais, porque nós analisamos aqui aquilo que está presente na Constituição, independentemente de ser essencialmente constitucional ou não. Está na Constituição, é conteúdo formalmente constitucional. E aí, essa classificação, então, quanto ao conteúdo, distribui em Constituição material e Constituição formal. Constituição material é aquela que é formada exclusivamente por normas materialmente constitucionais. São constituições mais enxutas, pois elas só trazem aqueles conteúdos mais relevantes, que são realmente textos constitucionais, precisam estar incluídos na Constituição. Como, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, que fala basicamente sobre a estrutura, a organização do Estado, a limitação do poder do Estado e traz algumas garantias fundamentais. A nossa Constituição é uma Constituição classificada como uma Constituição formal, porque ela é composta por normas materialmente constitucionais, mais as normas formalmente constitucionais. Ela é uma Constituição ampla, ela não se restringe a trazer a organização do Estado e os direitos fundamentais. Ela amplia, ela traz outros conteúdos que não são essencialmente constitucionais. Quanto à forma, a Constituição ela pode ser escrita ou não escrita. Essa é uma classificação mais simples, né? Escrita é aquela Constituição que está sistematizada em um único documento. Então, ela é uma Constituição clara e escrita. Alguns doutrinadores falam que ela não precisa estar, de fato, num único arquivo. Ela pode estar distribuída em diversos documentos, mas estando escrita, estando ali claramente exposta, ela é assim classificada. A Constituição não escrita é aquela que não está limitada, que não está distribuída num determinado texto. Ela é normalmente uma Constituição costumeira, então também chamada de Constituição consuetudinária, porque ela não consta em um único documento constitucional solene ou em alguns únicos documentos ali que restringe o conteúdo constitucional. Elas foram elaboradas ao longo do tempo, através da doutrina, da jurisprudência, dos costumes. Então, ela foi elaborada ao longo do tempo e não está limitada a um documento, como é o caso da Constituição da Inglaterra, que é uma Constituição costumeira. Quanto à estabilidade, alterabilidade ou mutabilidade, depende do doutrinador, você vai ver o nome diferente. Ela pode ser uma Constituição imutável, rígida, flexível ou semi-rígida. Imutável é aquela Constituição que ela não pode ser modificada, ela não pode ser alterada. Então, como o próprio nome diz, ela é imutável. A Constituição rígida é aquela que pode ser alterada, mas o seu processo de alteração é mais rígido, é um procedimento solene que é mais rigoroso do que a modificação da legislação infraconstitucional. Então, mudar a Constituição é mais difícil, requer um procedimento mais penoso, mais solene do que aquele que é o procedimento comum de modificação das leis ordinárias, leis complementares, enfim, leis infraconstitucionais. Essa é a classificação que a maioria da doutrina entende ser a classificação da nossa Constituição de 1988. Uma Constituição flexível é aquela que permite a sua alteração com o mesmo procedimento de alteração das legislações ordinárias. Então, é um procedimento simples. Modificar a Constituição requer o mesmo passo a passo, o mesmo procedimento que modificar a legislação infraconstitucional. E a Constituição semi-rígida ou semi-flexível é aquela que tem parte do procedimento rígido no que pende às normas materialmente constitucionais. Então, o trecho da Constituição que é materialmente constitucional, que faz parte do conteúdo material de uma Constituição, a estrutura do Estado, a organização dos poderes, os direitos fundamentais, podem ser modificadas através de um procedimento mais solene, mais rígido,
E tem também uma parte que é mais flexível no que tange as normas formalmente constitucionais. Então, uma Constituição semi-rígida, ou também chamada de semi-flexível, é aquela que tem parte do procedimento, parte do conteúdo com um procedimento mais rigoroso do que a alteração das normas infraconstitucionais e parte com um procedimento mais simples, um procedimento comum como o de modificação da legislação ordinária. O único exemplo que nós temos é a Constituição do Império do Brasil de 1824. Todas as demais são classificadas como constituições rígidas. É importante ressaltar também uma observação que eu trago aqui quanto a uma classificação que é feita por Alexandre de Moraes. Não é a visão da doutrina majoritária, mas ela pode ser cobrada quando a doutrina dele estiver dentro do edital. Então, Alexandre de Moraes traz uma nova classificação, que para ele é chamada, quanto à estabilidade, de Constituição superrígida. Seria o caso da Constituição de 1988, na visão desse doutrinador, porque ela teria uma parte imutável, que são as nossas chamadas cláusulas pétreas, e uma parte rígida de modificação. Então, para ele, como nós temos as cláusulas pétreas, que são conteúdos que não podem ser modificados para se reduzir, para se limitar, então não podem ser abolidas da Constituição Federal, para ele a classificação que se enquadraria seria essa classificação em superrígida, já que nós teríamos parte da Constituição podendo ser alterada por um procedimento mais solene, parte rígida, e parte imutável. Então, essa é a classificação trazida por ele. Mas eu lembro, a maioria, a doutrina majoritária entende que a nossa Constituição ela é uma Constituição rígida. Quanto à extensão, nós temos duas distribuições. Então, a Constituição pode ser analítica ou sintética. A analítica também é chamada de prolixa, larga, extensa, ampla, porque ela é uma Constituição que ela examina vários assuntos. Então, ela regulamenta tudo aquilo que ela entende ser interessante. São constituições que trazem proteções maiores a determinados conteúdos, que não são essencialmente constitucionais, mas estão ali incluídos por entenderem serem assuntos relevantes que merecem uma proteção maior. Então, é o caso da nossa Constituição de 1988, ela é analítica, ela é uma Constituição ampla, traz diversos conteúdos, não apenas aqueles essencialmente constitucionais. Existem também as constituições sintéticas, que é o caso da Constituição dos Estados Unidos, que é também chamada de concisa, breve, sumária, sucinta, porque ela traz somente os princípios gerais e as normas gerais de regência do Estado, assim como os direitos e as garantias fundamentais, sem incluir normas formalmente constitucionais, mantendo-se limitada apenas aos conteúdos materialmente constitucionais. Quanto à finalidade, a Constituição pode ser uma Constituição garantia, dirigente ou balanço, também chamada de garantista, dirigente ou Constituição balanço. Então, a Constituição garantista é aquela que tem a finalidade de criar limites para a atuação do Estado com a previsão de direitos e garantias fundamentais. Então, o interesse dessa Constituição é basicamente o de proteger os cidadãos do poder do Estado. Então, ela traz algumas garantias, ela impõe limites ao agir do Estado. A Constituição dirigente é aquela que cria, que dirige programas institucionais que vão olhar para o futuro do Estado. Então, ela não se preocupa só com o presente, mas ela olha também além. Ela institui alguns objetivos a serem atingidos a longo prazo. É o caso da nossa Constituição, que é muito criticada por isso, por trazer diversos conteúdos que são objetivos a serem atingidos pelo Estado. Existe também a Constituição balanço, que é aquela que meramente descreve e sistematiza a organização política do Estado. Então, ela se preocupa somente com o presente. Ela não cria programas, ela não cria objetivos a serem atingidos a longo prazo. Ela só está preocupada com a condição atual, presente daquele determinado Estado. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição pode ser classificada em dogmática ou histórica. Dogmática é aquela Constituição
que ela é elaborada num determinado momento histórico e ela é sempre uma Constituição escrita, porque ela se preocupa, ela é elaborada através desses dogmas atuais. É o caso da nossa Constituição de 1988, que ela reflete os anseios de um determinado período histórico, um determinado momento histórico, que foi o momento em que ela foi elaborada. Então, ela sistematiza esses dogmas fundamentais da política e do direito que são dominantes daquele determinado momento histórico. Já a Constituição histórica, ela é uma Constituição não escrita, porque ela é elaborada a longo prazo, ela é formada através de um processo lento de organização sociopolítica daquele determinado Estado e que vão se transformando em normas constitucionais, como é o caso da Constituição da Inglaterra. A nossa Constituição é uma Constituição dogmática. Quanto à ideologia, a Constituição pode ser ortodoxa ou eclética. Não é toda a doutrina que traz essa classificação. Ela já é uma classificação que excede os parâmetros normais da doutrina, assim como as classificações que nós vamos ver daqui para frente. A Constituição ortodoxa é aquela que ela é formada por uma só ideologia. Exemplo, a Constituição da China. Ela é influenciada pela ideologia de governo daquele determinado Estado. Já a Constituição eclética é aquela Constituição que é influenciada por diversas ideologias que se conciliam durante esse processo constitucional, que é o caso da nossa Constituição de 1988. Ela não segue apenas uma única ideologia, que seria a ideologia adotada pelo Estado brasileiro. Ela tem influência de diversas ideologias, ela traz proteções amplas, proteções individuais, sociais. Ela é uma Constituição que abrange diversos pontos e não só uma única ideologia. Quanto à sistematização, a Constituição pode ser codificada ou também chamada de Constituição legal, se seguir essa classificação. Codificada é aquela que está centralizada num único documento. Então, ela é escrita também, é localizada nesse único documento. Também é chamada de orgânica ou reduzida. E também tem aquelas constituições que são chamadas de constituições legal ou legais, né? São também inorgânicas ou variadas, porque ela é formada por diversos documentos e não um único documento que compõe todas as normas constitucionais. A nossa Constituição é uma Constituição codificada, já que nós podemos identificar o texto constitucional num único bloco de normas. Quanto à religião, a Constituição pode ser teocrática ou laica. Teocrática é aquela que adota uma religião oficial, como é o caso da Constituição Política do Império do Brasil de 1824, que adotou a religião católica apostólica romana. Estava lá presente no seu artigo 5º. Já a nossa Constituição atual é uma Constituição laica, porque ela não adota uma religião oficial, como é o caso das demais constituições do Brasil, tirando a Constituição de 1824, que era uma Constituição teocrática. E aí, aqui no final, eu trago para vocês um sistemazinho para vocês entenderem melhor esse conteúdo da aula de hoje, focando naquilo que é da nossa Constituição atual. E aí eu vou apontar aqui com vocês brevemente. A nossa Constituição atual, ela é uma Constituição escrita. Por quê? Porque ela está sistematizada em um único documento claro e escrito. Promulgada, porque ela contou na sua elaboração com uma participação popular de formação. Ela é rígida, porque ela possui um processo de alteração mais solene do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. Então, mudar a Constituição requer um procedimento mais rígido do que mudar a legislação infraconstitucional, que é a questão de nós termos uma emenda à Constituição, que nós já chegamos a estudar numa disciplina anterior, que nós falamos que para mudar o texto constitucional é necessário, por exemplo, um quórum qualificado de 3/5 dos votos favoráveis nas duas casas do Congresso em 2 turnos de votação. Já, por exemplo, a elaboração de uma lei ordinária, a modificação de uma lei ordinária, vai incluir voto de uma maioria simples e num único turno de votação em cada casa. A
Constituição de 1988 também é uma Constituição dirigente. Por quê? Porque ela preocupa-se com o futuro, ela busca atingir objetivos do Estado a longo prazo. Nós já temos objetivos pré-definidos, que serão atingidos pelo Estado brasileiro e que estão ali direcionando as políticas públicas. Ela também é uma Constituição laica, porque ela não traz uma religião oficial. A única Constituição brasileira que apresentava uma religião oficial era a Constituição de 1824, que trazia a religião católica romana. Ela também é uma Constituição codificada. Por quê? Porque ela sistematiza em um único documento o texto constitucional. Nós podemos identificar aquele texto localizado num único documento. Ela também é uma Constituição eclética, porque ela é influenciada por diversas ideologias e não apenas uma só, como é a Constituição da China. Também chamada de dogmática, classificada como dogmática, porque ela é elaborada a partir de dogmas e princípios que sofreram influência do momento histórico em que ela foi elaborada. O contrário de uma Constituição dogmática é uma Constituição histórica, que é elaborada a longo prazo, um processo longo de formação, como é o caso da Constituição da Inglaterra. Analítica, também classificada como analítica, porque ela é uma Constituição extensa, ela não se limita aos conteúdos de Estado e aos direitos fundamentais, então ela não traz apenas normas materialmente constitucionais, ela inclui normas materialmente constitucionais, assim como conteúdos formalmente constitucionais. Lembrando que materialmente constitucional é aquele texto, é aquele conteúdo que parte da essência de uma Constituição, que são conteúdos de limitação do Estado, de organização do Estado, de fundação desse Estado e também os direitos e as garantias fundamentais que protegem os cidadãos desse Estado. As normas formalmente constitucionais, por outro lado, são aquelas que não partem da essência de uma Constituição, mas por estarem incluídas no seu texto, são considerados conteúdos constitucionais. Então, a nossa Constituição, como eu já falei, é analítica porque ela é uma Constituição extensa, ela trata de diversos assuntos e não só esses assuntos materialmente constitucionais. Formal, também classificada porque ela é composta, vou tirar aqui, por normas materialmente constitucionais, bem como normas formalmente constitucionais. Então, ela é chamada de norma formal por isso. Quero que vocês percebam que muitas classificações não são citadas por todos os doutrinadores porque elas recebem explicações próximas, como é o caso da Constituição Analítica, porque ela é ampla, porque ela tem vários conteúdos, e formal, porque a essência da nossa Constituição não se limita aos textos materialmente constitucionais. Escrita, como eu já falei com vocês, porque ela está num único documento. Então, a gente completa o ciclo da Constituição brasileira e essa basicamente é a classificação mais cobrada que vocês vão ver com uma maior amplitude. Gravem isso daí então, vamos lembrar, CF de 1988, a nossa Constituição atual, ela é escrita, foi promulgada, é uma Constituição rígida, tem um processo de modificação mais rigoroso do que o de modificação das normas infraconstitucionais, é uma Constituição dirigente, ela pensa no futuro, ela planeja o futuro, é uma Constituição laica, não tem uma religião pré-estabelecida, ela é uma Constituição codificada, está presente num código único, um único documento, eclética, porque ela foi influenciada por diversas ideologias, dogmática, porque ela foi elaborada sobre os dogmas e os princípios daquele determinado momento histórico em que ela foi construída. Ela não é uma Constituição histórica elaborada a longo prazo. Analítica, porque ela é uma Constituição extensa, ela é ampla nos seus conteúdos, e formal, porque ela não se limita a trazer conteúdos materialmente constitucionais. Ela traz o conteúdo materialmente constitucional e traz também conteúdos formalmente constitucionais. Bom, eu consegui trazer aqui com vocês num tempo um pouco menor do que eu imaginei. Eu peço desculpa se eu falei um pouco rápido, diminui a velocidade aí no YouTube, que vai ficar mais tranquilo de assistir a aula. E nós vamos resolver também algumas questões para fixar esse conteúdo de uma maneira melhor. Mas eu acho que ficou um pouco claro. Se restarem algumas dúvidas, vocês podem ficar à vontade para tirar comigo no nosso encontro. Ok? Espero vocês lá. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.